Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando o baixo nível dessa gentinha nojenta, dessa gente medíocre, patética e enfim, que não tem o que fazer, fica vomitando ódio na vida dos outros aí, ficam tentando provar o que não são todo dia, né? Enfim, é uma gente nojenta, medíocre, ainda não consegui me livrar desses animaizinhos aqui para poder seguir a minha vida e continuo aqui sofrendo os prejuízos enfim, né, perda de tempo, um negócio assim inacreditável. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai continuar comentando aí os casos das prisões dos bolsonaristas e também, enfim, do vídeo lá que incriminou o Bolsonaro, uma série de coisas aí bizarras, tá? E na verdade a partir de um enfoque do estrangeiro, tá? Então vamos tentar aqui refletir como que o pessoal da ONU enfim, tá ponderando isso aí, e outras instâncias também ali externas, para a gente poder não só perceber o olhar de quem está de fora, porque isso é bom também, né? De vez em quando é bom entrar em contato com isso, mas também ao mesmo tempo para poder tentar desenhar melhor como que a gente vai continuar combatendo não só a extrema direita, mas a direita no Brasil, né? Porque um dos aspectos interessantes aqui dessa questão que a gente está vivendo é que muito se distingue, né? Fica-se o tempo todo distinguindo a extrema direita da direita, mas vocês vão ver, eu vou tentar aqui argumentar isso hoje, que essas instâncias são muito mais próximas do que parecem, tá? E tem exemplos evidentes disso que a gente pode desenhar, e, enfim, inclusive a partir aqui do texto do Jamil Chad, que vai ser aqui a nossa base para poder fazer essa reflexão de hoje, tá? É um texto que ele publicou no UOL ontem. Brasil ganha status de exemplo na luta contra a extrema-direita, ele chama de extrema-direita, tá? Então a gente vai lendo aqui o artigo dele, fazendo uns comentários e as nossas reflexões aqui para poder desenhar outros elementos aqui que não estão no texto, tá? Antes eu deixo mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas. Do outro lado de cá, tá aqui, tá? Terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco, nono no total, né? E eu ainda não consegui vender aqui por culpa desses animais criminosos, mas vou continuar tentando aqui, umas provocações de baixíssimo nível, que na verdade só mostram o quanto eles são pequenos, medíocres, né? E só conseguem fazer isso, provocar, vomitar ódio, baixo nível, podridão, uma gente medíocre a um nível assim inacreditável. O dinheiro na mão de retardado dá nisso aí, tá? Enfim. Então tá aqui, pessoal, segue aí, tá? E vamos falar aqui sobre coisas que realmente interessam, tá? Então vamos lá, o texto do Jamil Chad, ele começa aqui lembrando, né, os atentados golpistas que na verdade são a base aí das denúncias contra o Bolsonaro, contra, enfim, os bolsonaristas e tudo mais, tá? Então ele diz aqui: quando os atentados golpistas ocorreram em 8 de janeiro de 2023, uma das ações do governo de Lula foi a de se apressar em dizer a parceiros internacionais que a democracia no Brasil não estava ameaçada e que as instituições dariam respostas. Isso é importante porque existem mecanismos internacionais, né, existem instituições multilaterais que servem para interferir nesse tipo de situação. É o que está acontecendo, por exemplo, lá em Israel. Quer dizer, o Conselho de Segurança se reúne para poder ponderar ali o seguinte: ó, isso está exagerado, está passando do limite, etc e tal. E aí, enfim, você a partir disso tenta estabelecer sanções, tenta estabelecer ali, enfim, momentos ali de trégua e até mesmo trégua humanitária, porque a gente muitas vezes está lidando com o lixo da humanidade, que é o Netanyahu e que é o Bolsonaro, enfim, essa gente nojenta aí, tá? E quem lucra com essa gente também, tá? Enfim, então, quer dizer, esses mecanismos multilaterais, eles existem para isso, para poder tentar interferir, né, de maneira diplomática ali, tentar ir, às vezes também, né, a partir das sanções, mas ao mesmo tempo eles também são uma certa ponte de interferência desses mesmos atores que estão aí, ó, sabe, ganhando com essa gente, né, porque isso que a gente vai, essa é uma das reflexões mais importantes que a gente tem que fazer, tá, e eu vou tentar aqui ponderar isso aí também, quer dizer, o quanto que direita e extrema-direita muitas vezes são a mesma coisa, certo? Então vamos lá, o Palácio do Planalto havia tomado a decisão de não pedir ajuda estrangeira e usar a situação para demonstrar que tinha instrumentos e estabilidade suficiente para lidar com a crise. Oficialmente, alguns dos principais parceiros do país concordaram em seguir o tom usado pelo Brasil e dar um voto de confiança. Ao UOL, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou os atos da Praça dos Três Poderes,
mas deixou claro que o país, né, o Brasil, daria uma resposta. Na OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que é um desses mecanismos multilaterais que eu citei aqui no início, o Brasil chegou a rejeitar a aprovação de uma resolução que conclamaria a região, a América, a defender a democracia no país. O objetivo era sempre o mesmo. O Brasil não queria dar sinais de vulnerabilidade nos bastidores, porém não foram poucos os que se mostraram preocupados sobre o destino do Estado de Direito e a ameaça da extrema-direita. Aqui vale também ponderar um detalhe que está em outro texto também do Leonardo Sakamoto, e outras figuras também, outras pessoas, outros comentaristas levantaram essa questão. Quer dizer, se o Trump estivesse lá na presidência dos Estados Unidos, será que essa tentativa de golpe do Bolsonaro não daria certo, talvez? Né? É possível, é possível. E esse é um ponto muito importante para a gente começar a tentar, talvez até parar de usar essa expressão extrema-direita. Né? Eu acho muito estranho isso, porque o Trump é uma figura que ele é talvez a chave para entender esse deslocamento dialético que a gente tem que fazer aqui dessa questão. Por quê? Porque é um populista, extremista e bilionário. Percebe como isso é muito esquisito, e ao mesmo tempo revelador, né? Como é que o cara pode ser bilionário e populista ao mesmo tempo? Extremista, né? Extremista de quê? Né? Enfim, então assim, isso na verdade demonstra que isso que se chama de extrema-direita, na verdade não é outra coisa senão um bando de retardado, mais exaltado, mais violento, etc. e tal, que serve a caráter para quem realmente fica ali escondidinho nos bastidores, ganhando muito dinheiro com isso, ou ganhando algum tipo de coisa com isso. Geralmente dinheiro, né? E de certa forma é o que eu estou aturando aqui. Tem uns animaizinhos que esses bostas, especialmente esse velho retardado que está vomitando ódio contra mim, já tem 8 anos, ele fica usando uns mongoloides aqui para poder ficar reproduzindo ali sacou? A estéticazinha de imbecil dele. Ele fica lá escondidinho ganhando com isso. Esses otários ficam fazendo papel de babaca para ele. É a mesma coisa. Entendeu? Então isso que se chama de extrema-direita, né, guardadas as proporções aqui da situação, evidentemente, mas isso que se chama de extrema-direita aí, na verdade é isso, é um bando de... O Bolsonaro é um imbecil, Bolsonaro é um analfabeto, e é joguete na mão de quem realmente ganha com isso, que são os Trumps da vida. Né? Enfim... quando o Bolsonaro foi para os Estados Unidos lá e vomitou lá que I love o Trump, bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos, sabe quando é que um presidente dos Estados Unidos vai bater continência para a bandeira do Brasil? Nunca, nunca. Então o Trump deve ter, né, ele apertou a mão do Bolsonaro, bom te ver e tal, foi para lá para dentro rir da cara desse imbecil, né? Então, enfim, tá? Então, assim, essa distinção que tem se feito aqui entre direita e extrema-direita, me parece até que já está na hora de modificar isso aí, já está na hora da gente parar para refletir isso melhor. Inclusive no caso do papel historicamente golpista das Forças Armadas no Brasil. Né? Porque qual é a diferença dessa tentativa de golpe que teve agora para o golpe efetivamente do juiz Moro, que foi um golpe que foi apoiado pelo grande capital no Brasil todo, né, pela direita dita light, estava lá Temer, estava lá, né, Aécio Neves, essas figuras que são todas tidas como direita light, PSDB e tal, né? Fernando Henrique dando ali, fazendo comentáriozinhos, né, dizendo que pela moralidade da corrupção. Então assim, qual é a diferença entre extrema direita e direita? É importante pensar isso aí. E esse diálogo com as perspectivas externas ajudam a entender isso. Vamos continuar aqui para ver isso. Tá? Aí o Jamil Chad continua. 1 ano depois, a capacidade do país organizar uma eleição sob intensa pressão, a mobilização social para a defesa da democracia e, agora, a atuação da justiça para investigar e levar à prisão os suspeitos por uma tentativa de golpe de Estado e disseminação de desinformação começam a construir a imagem externa do Brasil como um eventual exemplo a ser seguido no dilema sobre como enfrentar a extrema-direita. E esse dilema, a gente também tem que desenhar que dilema é esse. Né? Por exemplo, né, a gente aqui no Brasil teve a questão das manifestações de 2013, está aqui, né? Esse livro aqui é interessante, o Cidade Rebelde, Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil, né, em 2013, quer dizer, eu fiz vários vídeos aqui
uns 4 vídeos falando sobre algumas reflexões posteriores, né, que a gente tem que fazer sobre isso. Eu estou escrevendo um livro também ali que é sobre o bolsonarismo, que eu tive que parar agora por culpa desses animais, mas enfim, parte da reflexão importante aqui a ser feita sobre isso tem a ver com a apropriação que essas manifestações acabaram, né, que a direita acabou fazendo dessas manifestações. Apropriação evidente, porque a pauta inicial das manifestações era o passe livre, era transporte público gratuito, que é uma pauta da esquerda, não é uma pauta da direita. Então por que a direita, como, né? Por que não? Porque a gente sabe, mas como que a direita foi se apropriando disso e foi deslocando isso para uma pauta vazia de combate à corrupção, sem conexão nenhuma com discussão de projeto e alienada num nível radical de levar 1 milhão de pessoas para as ruas, muita gente sem saber o que estava fazendo ali. Eu conversei, porque eu conheço gente que assume, diz, eu só não entendo nada de política e tal, fui lá mais para poder, entendeu? Xingar, entendeu? Mas contra o quê? Xingar o quê? Xingar quem? Por quê? Ah, não sei, né? Então, assim, a gente tem que pensar isso aí, tem que pensar e entender. E eu não estou aqui criticando, eu tenho amigos aí que não ligam muito para isso e vão continuar sendo meus amigos, porque a amizade é muito maior do que isso, né? Já fiz vídeo aqui sobre isso também. Agora, esse aspecto, né, da apropriação que a direita fez das manifestações para poder jogar com isso e ganhar com isso, tirar a Dilma, tirar o Lula e modificar ali o projeto, porque a questão era o PPI da Petrobras, né? E aí isso também tem a ver com interferências externas. Por quê? Porque parte significativa dos acionistas da Petrobras é gente que mora lá fora, que não está nem aí para golpe, para destruição de Congresso. O tal do Elon Musk já deu aí entrevista dizendo que, se a gente quiser, a gente dá um golpe na Bolívia, lá é isso aí mesmo. Quer dizer, essa gente, eles são bandido, para dizer um negócio, eles são bandido, né? E tá aí de exemplo, sabe? Por quê? E é um sujeito que não é tomado como extrema direita, mas é um sujeito que diz um negócio desse, Se a gente quiser dar golpe lá, a gente dá um golpista. Qual é a diferença do Bolsonaro para esse discurso aí? Nenhuma, né? Então, enfim, vamos continuar aqui, tá? Aí o Jamil Chad, né, continua. A eleição de 2022 no Brasil era vista como um momento chave, tanto para as democracias como para a força de mobilização dos movimentos de extrema-direita. Se Bolsonaro, quer dizer, né, um outro ponto importante dizer aqui, essa coisa de mobilização, eu também acho isso problemático. Fiz aqui um vídeo refletindo uma questão levantada pelo Safatli, que também num texto recente dele, que ele falou que a extrema-direita era a única força de insurreição hoje, né? Eu acho que não é. Eu acho que a leitura melhor que a gente pode fazer dessa questão está aqui, está no Jean Baudrillard, Simulacros e Simulação. Não há insurreição nenhuma na extrema-direita. É isso que se chama de extrema-direita, na verdade não é outra coisa senão um bracinho ingênuo da direita, do grande capital. E pior, né, disfarçados, e daí está aqui a importância da leitura do Simulacro do Jean Baudrillard, disfarçadinhos de patriotas, para ficar parecendo, né, que eles estão ali fazendo um bem para o Brasil, quando na verdade estão piorando o país. Tá? E aí tem uma outra coisa importante que eu acho bacana de ponderar aqui, e que tem a ver com uma comparação também com os países da Europa, com os Estados Unidos, a forma como Trump lá defende a economia local, como que a Europa já resolveu uma série de coisas que aqui no Brasil a extrema-direita fica atacando, né? É tentar distinguir isso aí, porque existe uma diferença muito significativa da forma como a extrema-direita, ou essa direita, e aí esse bololô dessa direita aí, age no Brasil, e como que essa direita extrema, ou enfim, né, que na verdade é a direita, age na Europa. E aí você tem umas certas até distinções, porque na Europa parece que nitidamente eles já resolveram uma série de questões de base que não se discute mais, né? Tipo assim, não interessa se a direita ganhar na Inglaterra ou se a esquerda ganhar, que certas conquistas daquela sociedade ali não são alteradas por isso. Então qual é a grande questão que envolve um certo sair do esgoto de certos extremistas na Europa? É a questão dos imigrantes e, portanto, o medo de que esses imigrantes retirem empregos e custo de vida não, mas
poder de compra, né, que tira o poder de compra do cidadão médio europeu. E essa pauta, que é a pauta da defesa dos interesses da economia local e etc e tal, é a pauta que a tal extrema-direita aqui no Brasil ataca internamente no próprio país. Quando a direita ganha no Brasil, a gente faz o quê? Acontece o que no Brasil? A pobreza aumenta, a fome aumenta, o custo de vida aumenta, o poder de compra da maioria esmagadora da população cai e muitos continuam defendendo, né? Porque existe essa mistureba alienada, né, de populismo com alienação econômica, que a figura do Trump né, e mais, a figura do Trump lida aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos ele certamente gera mais ganho do que prejuízo para eles lá, né? Agora, como o Trump é uma espécie de, né, ídolozinho do Bolsonaro e dessa turma aqui que são, na verdade, os neoliberais também, Paulo Guedes, certamente deve idolatrar o Trump, que é bilionário, etc e tal, esse tipo de lógica lá populista veio para cá, meio que, e aí só que eles atacam quem aqui? Eles atacam justamente as pessoas que o Trump defende lá nos Estados Unidos. Então assim, é uma estupidez. Então qual é por isso que eu ponderei aqui, com todo respeito, a reflexão do Safatli, qual é a insurreição que existe nisso? Contra o quê? Contra que sistema? Né? É o contrário, eles estão na verdade lutando contra o próprio país, disfarçados de patriotas. É um simulacro evidente isso, né? Bom, então pessoal, continuando aqui o texto do Jamil Chad. Se Bolsonaro vencesse, capitais europeias apontavam que seria o fortalecimento dos grupos radicais pelo mundo. Se ele fosse derrotado, o temor era de que não aceitasse o resultado e ensaiasse um golpe. O Brasil, segundo diplomatas europeus consultados pelo UOL, passou no teste das urnas. E a questão que ele coloca aqui, né, que seria o fortalecimento dos grupos radicais pelo mundo, é um fortalecimento que também é meio discutível, porque como é que um europeu lê o Bolsonaro? Né? Como é que o Orbán da Hungria, por exemplo, lê o Bolsonaro? Como é que ele recebe lá uma vitória do Bolsonaro? Ele recebe como algo que ele possa dizer, ó, tem alguém igual a mim? Se ele acha que o Bolsonaro é igual a ele, se ele acha que o Bolsonaro é uma referência que ele pode citar lá como algo que está ali caminhando no mesmo desenvolvimento dele lá, ele não entendeu direito a questão e está usando isso meramente para poder ficar ali, ó, justificando as próprias bostas que ele faz lá, se conectando com a vitória de um bosta aqui. Só isso. Porque o desenho do avanço dessa, aspas, extrema-direita aqui no Brasil é radicalmente diferente de lá. A forma como essa gentalha aqui no Brasil fica vomitando que o comunismo é isso, o comunismo é aquilo, isso é estupidez, né? E isso certamente nem está sendo discutido na Hungria, porque a questão da Hungria lá é atacar os imigrantes, né? Que vão retirar os direitos lá, os empregos e uma certa estrutura de uma certa estrutura econômica local que tem muito de comunismo, muito. Se você for ver aí, o que eles reclamam? Ó, o imigrante vem para cá e tira o nosso emprego, e aí diminui nossa renda, causa aqui uma série de problemas, né, que a gente tem uma estruturinha toda montada. E aí, parêntese, né, nesse inteirinho aí, nessa mistureba doida, quem é que entra para poder lucrar com isso? Os neoliberais. Aí, de repente, eles conseguem avançar alguma pautazinha ali na Europa de privatização disso ou daquilo, em um lugarzinho ou outro ali, né? Por quê? Porque eles jogam com essa alienação que, na verdade, destrói estruturas aí importantes de uma sociedade razoavelmente civilizada, que é uma saúde pública gratuita, uma universidade pública gratuita para todo mundo, etc. e tal. Coisas importantes que essa extrema-direita está borrando para isso. Eles querem ganhar dinheiro apostando no mercado financeiro e, enfim, ou ali com a apropriação de estruturas econômicas locais de outro lugar, né? Mas a partir da ideiazinha de liberdade de mercado, né? E esse é um outro ponto que a gente tem que discutir aqui no Brasil também, quer dizer, o quanto que essa defesa da liberdade na fala de um Bolsonaro da vida não é também um certo indício muito sutil e ao mesmo tempo revelador do fato de que extrema-direita e direita são a mesma coisa, né?
como que um sujeito como Bolsonaro, que é um golpista, é um retardado que foi para o microfone da Câmara defender um torturador, defende ditadura militar, etc e tal, vem falar em defesa de liberdade. O cara queria dar um golpe no país, queria fechar o STF, prender o ministro do STF. Quem é esse verme para falar em liberdade? E outra, por que ele usa essa verborragia? Porque essa verborragia é a verborragia que sustenta o discurso da direita neoliberal também aqui no Brasil, né? Com a diferença de que essa direita estritamente neoliberal na aparência não defende golpe militar abertamente. Eles lucram com esse golpe se ele acontecer, né? O caso do juiz Moro, por exemplo, não foi um golpe militar, mas foi um golpe. É um golpe que eles lucraram pra caramba com isso, né? Então tudo isso aí também a gente tem que... todos esses indícios... deixa eu ver o tempo aqui. Todos esses indícios me parecem apontar para a necessidade fundamental de tentar pensar o quanto que essa distinção entre extrema direita e direita embaça a visão da questão. Da mesma maneira que ficar chamando essa gente, essa gentalha aí de centrão, também embaça, porque você acaba não entendendo que eles são de direita, né? Não tem nenhum ali de esquerda. Então qual é a questão no Brasil atual, em relação a essa questão do Bolsonaro, etc e tal? Uma delas é pensar isso aí, ó, quanto que direita e extrema direita, aonde que estão aí os pontos de interseção que demonstram nitidamente que no fundo não há nem interseção, eles são mais ou menos a mesma coisa, né? Defendem liberdade, né, e tal, são contra comunismo, o que é isso, né? Tá? E existem essas diferenças também daqui desse bolsonarismo e dessa direitalha estranha aqui no Brasil, essa mistureba esquisita, para a direita da Europa, a extrema direita da Europa, certo? Então, pessoal, para finalizar aqui, tá, ele diz, né, as ameaças não terminaram e tanto para a posse de Lula em 1º de janeiro quanto para os momentos seguintes aos atentados de 8 de janeiro, uma aliança informal foi estabelecida entre as principais democracias para rejeitar qualquer legitimidade aos golpistas ou qualquer questionamento do resultado da eleição. Isso porque não era o Trump. E se fosse o Trump? Porque chamar os Estados Unidos de uma democracia, né, no sentido pleno e amplo, também tem que tomar cuidado com isso, né? Porque quando eles olham ali uma oportunidade de usar esse mecanismo golpe, fizeram isso aqui na América Latina nas últimas décadas várias vezes, né? Fizeram na Bolívia, fizeram no Equador, fizeram, enfim, né? E agora tem um lá na Argentina que eles devem estar adorando esse cara lá. Pô, aí, ó, esse é dos nossos, hein? Entendeu? Que é o tal do Milei, né? E aí ele finaliza aqui, ó, desde então não tem sido o funcionamento das urnas que tem focado a atenção da comunidade internacional, e aí ele vai chamar a atenção para 2 aspectos aqui que são para além dessa coisa da urna, né, da urna eletrônica. Mas, então, como a justiça lidaria com 2 aspectos? A disseminação de desinformação por parte da cúpula do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa talvez seja uma distinção mais evidente aí, né, desses extremistas tipo Bolsonaro e os neoliberais, tá? Se bem que os neoliberais também costumam fazer esse tipo costumam divulgar esse tipo de desinformação, mas pelas mídias oficiais, né? Tá aqui o livro da Lúcia Santaella falando das fake news. A diferença das fake news, né, para um comentarista de economia de um grande jornal que está ali, na verdade, repetindo o receituário neoliberal do Paulo Guedes, para as fake news que estão exaltando o Paulo Guedes, qual é a diferença? Né? Será que tem diferença? Então é interessante pensar isso aí também, porque isso também aponta para uma certa interconexão entre essas instâncias discursivas, ideológicas, enfim, tá, no Brasil. E o segundo ponto que ele pondera aqui, vamos ver o tempo, o segundo ponto que ele pondera é o tratamento que seria dado aos militares que tenham participado dos conchavos para organizar um eventual golpe. Esse é um ponto aqui que é importantíssimo para a gente ir desenhando historicamente aí, para a gente desenhando filosoficamente nos próximos anos aí. Eu quero tentar aqui finalizar aqui o livro que eu estou escrevendo sobre o bolsonarismo para falar disso também, porque a reflexão sobre o papel do exército golpista no Brasil é uma reflexão histórica que a gente ainda não fez, tem que fazer, e esse é um momento muito legal para poder tentar fazer isso. Porque, enfim, né, eles saíram do esgoto ali, daquela
daquela coisa de bastidores, né, e tudo mais, para poder botar a cara e falar, ó, aqui é isso aí, tem que ter golpe. Tá aí o tal do general Heleno falando besteira lá e vomitando um monte de asneira, e outros aí generais, general Mourão também eu estou pedindo para, né, uma certa, sugerindo ali muito sutilmente uma insurreição militar. Quer dizer, isso aí tem que, essa gente saiu do, né, botou a cabecinha para fora do buraco. Então a gente tem que ir dialetizar isso, refletir isso, para poder o Brasil caminhar, porque senão a gente vai continuar refém disso ou sujeito a esse tipo de, né, de insurreição interna, né, eternamente, tá? Então é isso, pessoal. Assim, tem mais coisa aqui no texto do Jamil Chad. De repente eu faço mais um vídeo para amanhã para poder tentar comentar o restante do que ele fala e também falar de outras dicas literárias que eu separei aqui que são importantes, porque tem outros elementos aqui também que tem que ser pensados, né, pelo Brasil, tá? E para finalizar, né, esse caráter golpista das Forças Armadas no Brasil, ele demonstra nitidamente o quanto que, na verdade, o problema do Brasil está nesse tal simulacro que o Jean Baudrillard pondera ali. Tá? Por quê? Porque ele cria uma lógica que é uma lógica de insurreição, para usar, né, a expressão que o Safatli usou recentemente aí, mas é uma insurreição contra o próprio país e disfarçado de patriota. Né? O inimigo do Bolsonaro, o inimigo do Paulo Guedes é o próprio Brasil. Né? Mas talvez nem eles tenham a menor noção disso, porque eles acham de verdade, a partir desse, né, de uma certa parcela messiânica, né, do capitalismo, da direita e tal, que eles estão fazendo bem para o país. Né? Eles não conseguem enxergar o caos que eles criaram no país, a volta da fome, a piora da vida da maioria das pessoas. Eles não enxergam isso. E a gente tem que tentar fazer essa reflexão aí para poder, enfim, tentar que isso passe a ser no futuro, enfim, um aspecto secundário do nosso desenvolvimento e não a regra, porque é isso que faz a gente não conseguir caminhar aí. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo aí amanhã, que eu vou tentar finalizar essa reflexão aqui, tá? Grande abraço aí, tamo junto. Fui!